Muito bom dia, você telespectador do programa Saúde em Evidência. Mês de outubro é sim o mês de continuarmos falando sobre o câncer de mama. E no programa de hoje nós vamos estar com a médica mastologista, doutora Vanessa Maia, que vai abordar por um outro ângulo esse tema tão relevante para toda a sociedade. Muito bom dia, você telespectador da TV Nova Nordeste e da TV LW. Que bom que você está conosco aqui em mais um sábado no programa Saúde em Evidência. E na temática de hoje a gente vai conversar com a doutora Vanessa Maia, mastologista, e claro, o tema do mês, que é o tema do câncer de mama. E como eu disse no início do programa, o câncer de mama, embora acometa muito mais mulheres do que homens, é também sim uma conversa de menino. Então você chama toda a sua família para que você cada vez mais receba as melhores informações sobre tudo de saúde que o nosso programa entrega para você e para a sua família. Doutora Vanessa, seja muito bem-vinda, que bom tê-la conosco. E claro, a gente já vai começar perguntando o que é o câncer de mama. Pois é, primeiramente, muito obrigada, pela oportunidade de estar aqui falando sobre um tema tão importante. E vamos lá, o câncer de mama, na verdade, como qualquer tipo de câncer, é uma proliferação exacerbada, exagerada de células da mama, A mama ela é formada por ductos, que como se fossem uns canos, que conduzem o leite materno até a parte externa. E esses caninhos, eles são formados por células. Então, quando essas células começam a se reproduzir, a se multiplicar de maneira exacerbada, exagerada, que foge o controle, e eles ultrapassam uma certa membrana, a gente chama que existe uma lesão invasiva e, consequentemente, o câncer de mama acaba acontecendo nesse contexto. Qual é a prevalência do câncer de mama hoje na sociedade? Então, em termos de epidemiologia, hoje nós temos o câncer de mama como o câncer mais comum entre as mulheres, perdendo apenas para o câncer de pele não melanoma. O INCA estimou agora para 2023 cerca de 63 mil novos casos. Traduzindo em palavras, a cada 100 mil mulheres, cerca de 66 serão acometidas pelo câncer de mama. Então, são dados extremamente importantes, que nos levam cada vez mais a estudar sobre o assunto, a orientar sobre o assunto. Fatores de risco? Claro que sim, mas assim, teria algum que para o nosso telespectador que está em casa ficar mais atento? Opa, doutora Vanessa falou aí em 5 coisas, dessas 5, uma eu tenho no meu histórico, eu preciso prestar atenção. Isso, a gente vai dividir basicamente em 2 fatores, A gente vai ter os fatores modificáveis e os não modificáveis. Os não modificáveis, nós vamos ter os fatores genéticos, Então, as mutações genéticas que acontecem na população. Então, isso é uma coisa muito importante. Apesar de ser responsável apenas por 5% de todos os cânceres de mama que nós temos hoje, ele tem sim uma contribuição importante. Os outros fatores, que são os modificáveis, nós teríamos os fatores ambientais. Então, nós teríamos principalmente o estilo de vida, sedentarismo, a falta de exercício físico, a alimentação inadequada. Nós teríamos também o tabagismo como um fator de risco extremamente importante, a obesidade como outro fator extremamente importante. Sendo esses fatores modificáveis responsáveis por 95% das causas do câncer de mama. É impressão minha ou não se divulga esses fatores modificáveis? Por exemplo, para mim, a questão do cigarro é algo que não tinha relação na minha cabeça. É impressão só minha ou assim, em massa isso não é divulgado? Na verdade, quando a gente fala de câncer de mama, as pessoas se atentam muito à parte genética. E a gente sabe que é apenas responsável por 5 a 10%, ou seja, uma pequena parcela da população acometida pelo câncer de mama apresenta alguma mutação ou algum parentesco, algum histórico familiar. A maioria não vai apresentar, ou seja, 95% não vai apresentar nenhum fator do ponto de vista genético. Então, de fato, esses outros fatores que a gente precisa, conscientizar cada vez mais a população, a gente precisa orientar realmente que eles estão extremamente relacionados. Então, o álcool, o tabagismo, a falta de atividade física, a alimentação inadequada, Por isso que o câncer de mama está cada vez mais frequente, porque a gente tem pecado cada vez mais nesses fatores de risco.
Então, aí já fica um grande alerta para você que nos assiste todos os sábados e sabe que a gente aqui tem muito comprometimento com a informação de qualidade. Então, presta só atenção. A doutora Vanessa disse que entre 5% e 10% apenas advém de questões genéticas. O restante é quase que um convite para nos responsabilizarmos pelo estilo de vida que a gente está tendo. Então, para mim é novo, para você que está em casa, muito provavelmente também. Então, já presta aí atenção e a gente vem falando muito aqui, doutora Vanessa, nessas questões que são importantes desse novo estilo de vida, que agora não é só uma questão de estética, né? Agora é bem-estar, é longevidade e de saúde pública. Então, tabagismo, cigarro, se você ainda fuma, tá fora de moda fumar. Se você ainda fuma, se você ainda bebe, se você ainda não está com uma alimentação e uma atividade física regular. Agora chegou a hora, né? Chegou mais do que na hora. Já passou da hora, mas ainda dá tempo de você fazer parte desse time. Doutora Vanessa, as questões genéticas, vamos agora, a gente falou das questões que elas podem sim ser mudadas, que entra aí os hábitos, né? Vamos chamar de hábitos, e aquelas questões do outro grupo que são genéticas. Vamos supor, qual o grau de parentesco, a partir de que grau de parentesco eu preciso ter um sinal de alerta e procurar um médico para me acompanhar? Isso, a gente está aí no grupo das pacientes consideradas de alto risco, né? Esse pessoal de alto risco, essas mulheres de alto risco, são mulheres que precisam de um acompanhamento mais perto, na verdade, do mastologista. Porque o acompanhamento, o segmento, o rastreamento dessa população, ela é feita de forma individualizada, de forma diferente da maioria das mulheres. Então, precisa de um acompanhamento mais perto do mastologista. A gente, por exemplo, não vai usar só a questão da mamografia como rastreio, a gente pode usar a ressonância magnética como ferramenta. O acompanhamento ele é mais encurtado em termos de intervalo. Então, realmente, a gente vai ter um acompanhamento diferenciado desse perfil de paciente. Né? Desse perfil de paciente que a gente considera paciente de alto risco, que geralmente são aquelas pacientes com um parentesco de primeiro grau, né? Mãe, filha, irmã, positivo para câncer de mama. Certo. Doutora Vanessa, como é que se dá o diagnóstico? Pois é, na verdade o diagnóstico é a junção, né? De várias ferramentas. Primeiramente, o exame físico, que é extremamente importante ser realizado pelo mastologista. Né? Existem alguns sinais e sintomas que a paciente vai referir, que a gente vai observar, notar durante o exame físico. Então, uma nodulação palpável, uma retração de pele, uma saída espontânea de líquido pela mama, né? Alteração da coloração da mama, uma mama mais avermelhada, com uma pele mais grosseira, né? Uma pele mais espessada. Então, tudo isso são sinais e sintomas que chamam a atenção. Gânglio na axila, que seriam as ínguas que a população costuma falar, palpável. Então, tudo isso, de fato, são sinais e sintomas que chamam a atenção, tanto durante o exame físico, quanto a própria paciente mesmo procurar um mastologista. Associado a isso, nós vamos ter os exames de imagem que vão auxiliar no diagnóstico. É claro que já faz muitas décadas que a gente ouve falar e vê campanhas do autoexame. Isso. A grande pergunta é se a gente coloca em prática, porque eu gosto aqui no programa e sempre digo que a melhor coisa desse programa é aprender com os profissionais que vêm aqui e repensar os nossos comportamentos. Autoexame. Se eu disser a vocês de casa e se eu disser a você que é autoridade no assunto, que eu faço o autoexame, eu estou mentindo. Então, qual a importância em 2024 de a gente falar do autoexame e também como essa mulher que está em casa fazer esse autoexame? Exato. O autoexame, na verdade, ele não é método diagnóstico para a gente dar o diagnóstico de um câncer de mama, mas ele é um método de conhecimento da paciente conhecer a própria mama, para que qualquer alteração que se observe durante o exame, né, ela veja, opa, está diferente, então preciso procurar o especialista. Então é mais a termos de conhecimento, ter essa rotina de realização do autoexame, não como diagnóstico, a gente vai usar isso como diagnóstico para câncer de mama, mas que isso auxilia ela a ter um autoconhecimento para que quando houver alguma diferença naquele autoexame, ela perceber e procurar o especialista para a correta orientação. Me diga uma coisa, o câncer de mama no estágio inicial ou em algum outro estágio, ele dói? Quer dizer, a paciente ela pode também sentir alguma alteração
na sensibilidade da mama e ser um ponto de observação. Veja só, a dor mamária ela tem várias causas, né? E quando falamos de câncer de mama, apenas 2% ele vai levar a uma dor, que geralmente são tumores palpáveis, tumores em estágios extremamente avançados. Na maioria das vezes, né, os tumores não são palpáveis, né, no estágio inicial, e eles não apresentam esse tipo de manifestação. Então, por isso que é importante a realização, por exemplo, da mamografia, porque é capaz de detectar aquele câncer em estágio inicial. Então, na maioria das vezes, ser assintomático, né? Ele só vai provocar alguma dor quando ele apresenta tumorações muito grandes, com locais de ulceração, né? Que é aquele locais que a gente conhece como ferida, né? O termo ulceração é justamente esse. Então, nesses casos, a gente vai apresentar a dor. Você falou em mamografia. A partir de que idade se faz a mamografia, tanto nos casos de pessoas de um grupo, né, que tem aquelas questões genéticas, quanto o outro grupo que não tem questões genéticas? Isso, a mamografia para a população em geral, né, de rastreamento, ela deve fazer pela Sociedade Brasileira de Mastologia, pela Sociedade Brasileira de Radiologia e tantos outros órgãos a partir dos 40 anos, de forma anual. Certo? Isso para a população em geral. Para os pacientes de alto risco, a gente costuma fazer alternância com a ressonância magnética de forma semestral, certo? Então, o acompanhamento é um pouquinho diferente. Lembrar que a gente pode lançar mão de métodos complementares, né, que vão ajudar no diagnóstico, como a ultrassom mamária. Ela não é método de rastreio, porém, ela auxilia no diagnóstico também, né? Principalmente na caracterização da lesão, que é extremamente importante para a gente definir se vai biopsiar ou não. A outra coisa que é extremamente importante, né, que você acabou mencionando, que idade daquela população de alto risco. Então, geralmente, mamografia nunca antes, né, para rastreio, nunca antes dos 30 anos. Geralmente, a gente começa a partir dos 30 anos. Então, se aquela paciente tem um histórico familiar importante, a gente pode começar com ressonância um pouquinho antes, anual, e a partir dos 30 anos, a gente pode fazer essa alternância com ressonância e mamografia. Certo? A gente vai para um breve intervalo e, claro, você só vai levantar se for para tomar uma água bem rapidinho e a gente se encontra daqui a pouco. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso.
E já estamos de volta para mais um bloco do Saúde em Evidência. Agradecer a você que todos os sábados abre aí as portas da sua casa para nos receber. E agradecer também aos nossos apoiadores. Faculdade de Medicina do Sertão, Lojas LW, Líder Empresarial e Memorial Imagem. Doutora Vanessa, quero saber qual a importância da mamografia. Se falou aí no último bloco dessa alternância, né, entre a ressonância e a mamografia para pacientes que estão ali naquele grupo de uma maior observação, mas num contexto geral. Qual a importância da mamografia para ver se a gente conscientiza essa mulherada, porque a gente sabe que ainda é muito tabu, né? Muito tabu, e aqui a gente quebra biscoito, acaba com os mitos, porque a gente preza pela sua saúde. Então, escute, doutora Vanessa. Pois é, na verdade, a mamografia é o principal método diagnóstico, né, e de rastreio para o câncer de mama. É o exame que consegue diminuir mortalidade por câncer de mama, é o único. Então, a partir da mamografia, nós conseguimos detectar o câncer de mama inicial. Então, existem lesões que conhecemos, na verdade, né, como calcificações, que são pontinhos brancos que são visualizados na mamografia. Claro que nem toda calcificação ela tem um caráter maligno, tá certo? Existem as benignas também, mas aquelas que apresentam um comportamento suspeito, elas devem ser investigadas. E o único exame capaz de detectar esse tipo de alteração é a mamografia. Então, a importância da mamografia é justamente essa, que é o único exame, né, capaz de detectar o câncer de mama em estágio inicial. Então, é muito forte o que a doutora Vanessa está trazendo, e eu espero que definitivamente entre aí na sua cabecinha. É o único exame que pode salvar a vida de quem é diagnosticado no começo com câncer de mama. Então, só com essa abordagem, você já vai, eu sei que você já vai segunda-feira marcar a sua mamografia de rotina, você que já passou dos 30 e sabe que existe sim essa necessidade e compromisso de anualmente fazer sua mamografia. Ultrassonografia de mama, como é que ela fica dentro desse padrão de rastreio de vocês? Pois é uma pergunta que escutamos diariamente no consultório, se a ultrassom é capaz de substituir a mamografia, justamente por haver esse tabu, né, em relação à mamografia, um certo preconceito, uma certa resistência por parte das mulheres, da questão do desconforto, da dor, e por não acreditarem talvez no potencial, até às vezes por falta de informação realmente, se a ultrassom é capaz de substituir a mamografia. E a resposta é não, jamais. Jamais a ultrassom vai substituir a mamografia. Então, a mamografia sempre em primeiro lugar. A ultrassom, ela entra como um método complementar. Ela está lá para auxiliar o diagnóstico. Então, uma vez identificada a alteração na mamografia, nós costumamos prosseguir com a ultrassom mamária para que a gente possa caracterizar aquela lesão em termos de tamanho, em termos de limites, em termos de margens, para que a gente possa, de fato, atribuir a ela uma biópsia ou não, para que a gente possa prosseguir a investigação. Então, ela está ali como um método complementar para ajudar, auxiliar aquele diagnóstico. Então, a resposta é não. Ultrassonografia não substitui mamografia. E, doutora Vanessa, é claro que cada uma tem a sua função, você já explicou, mas vamos agora conversar com aquela telespectadora que está em casa e, às vezes, ela até já tem mais de 30 anos, mas não teve acesso, pode ser o seu caso e está tudo bem, não teve acesso ou até teve acesso, mas não fez a mamografia por causa desses preconceitos, mitos, medo. Na prática, a mamografia, ela se a pessoa não tem nenhum nódulo, é um exame assim, normal, tem dor mesmo, é insuportável. Eu não vou falar da minha experiência, que eu vou deixar a autoridade falar, mas eu já fiz, claro, eu tenho 42 anos, eu já fiz e, de verdade, não senti nenhum desconforto. Isso, depende muito de quem realiza o exame, depende muito da fase do ciclo menstrual que aquela paciente se encontra. Então, existem alguns fatores modificáveis que a gente pode auxiliar. Então, realizar a mamografia em um local mais adequado, com uma equipe mais preparada para aquele exame, né? Geralmente, eu peço para as pacientes fazerem a mamografia fora daquele ciclo menstrual, daquele períodozinho menstrual, onde a mama naturalmente vai estar mais dolorida, né? Então, realmente, a compressão ela pode incomodar a paciente,
O que a gente costuma falar e alertar, né, avisar que existe um pequeno desconforto, mas o benefício do exame ele é imensamente maior ao desconforto que alguns pacientes, não são todos, elas relatam. Então, a gente sempre tem que pensar no custo-benefício realmente, né? O quanto que a gente pode... Eu costumo dizer que um câncer vai doer muito mais. Né? Então, vamos fazer mamografia. Não tem acordo. Um câncer vai doer muito mais. Gostei dessa frase e, mais uma vez, ratificando aqui, endossando que a mamografia é o único exame que vai poder manter você em níveis de tratamento mais possíveis e passíveis de você viver bem, para além de se ter um diagnóstico de câncer ou não. Então, não tem mais desculpa, é marcar a mamografia urgente, né, doutora? Urgente, para ontem. Para ontem. Eu gostaria de saber agora qual é a diferença entre o câncer de mama localizado e o metastático. Isso, exatamente. O câncer de mama localizado é aquele que está presente na mama e na região axilar, que é a região onde vai ser primariamente, digamos assim, né, acometida. Então, a gente vai ter lesão na mama e muitas vezes aquelas células malignas elas vão migrar para a região axilar. Então, quando nós temos apenas o acometimento dessas duas regiões, nós conhecemos, né, como um câncer de mama inicial. Né? A partir do momento que aquelas células elas migram para as outras partes do corpo, como fígado, osso, cérebro, as outras regiões, né, pulmão, que são as regiões que o câncer de mama ele tem mais predileção, nós passamos a ter um câncer de mama metastático, que é aquele câncer de mama que as pessoas costumam dizer que já se espalhou. Quando o câncer de mama... Vamos lá, a paciente fez a mamografia e o médico entendeu que ali existe um câncer de mama. No estágio inicial. A conduta de vocês é a retirada da lesão e aí, não fazendo isso, não tratando, é que ele vai se manifestar em outras áreas. Isso. Na verdade, no momento de diagnóstico, né, quando a gente faz a biópsia, deu uma biópsia positiva, todos nós temos obrigação de já pesquisar se existe essas outras áreas acometidas. Então, a gente conhece isso como estadiamento. Então, existem alguns exames, como tomografia de tórax, de abdômen, cintilografia óssea, que são exames que podem auxiliar, né, ao diagnóstico dessas lesões à distância, para ver se existe ou não. Então, a partir do momento que a gente verificar que não existem lesões à distância, nós temos realmente lesões na mama. Então, existe um tumor ali inicial, ele não é metastático. A gente pode classificar a partir da pesquisa desses outros órgãos, que é feito no momento do diagnóstico. Na tua fala anterior, você falou que o câncer de mama ele é meio que silencioso. Isso. Aí agora eu vou fazer uma pergunta que pode ser até uma pergunta muito ignorante, me perdoe, mas me veio e eu vou perguntar. Sendo o câncer de mama um câncer silencioso e o câncer de mama podendo se espalhar, que ele tem aí as suas predileções, como você falou, existe a possibilidade de o câncer de mama ser diagnosticado não pela mama, mas já por uma outra área que foi afetada por ele? Por ele, com certeza. Né? Tem pacientes que apresentam fraturas patológicas, né, de alguns ossos, que quando você vai dar o diagnóstico da fratura, você vai procurar a origem e ela está na mama. Tem pacientes que apresentam uma certa dificuldade respiratória ou algum achado respiratório de nódulo, por exemplo. Ele pode ser secundário a um câncer de mama. Tá certo? Paciente que apresenta uma convulsão, paciente que apresenta algum tipo de alteração cerebral, perda de consciência. Então, a gente tem que pesquisar se existe alguma lesão e, se encontrada, a gente pode se investigar para ver se é secundário algum tipo de lesão na mão. Mas, geralmente, né, a depender do órgão, a gente suspeita o primário, que é justamente de onde se iniciou, e a gente vai pesquisar aquele primário através de exames específicos. E a gente vai para um breve intervalo e eu te encontro daqui a pouco. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE.
modernidade e eficiência para o seu sucesso. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. E nós estamos de volta e o assunto eu sei que está rendendo muita conversa aqui nos bastidores e certamente aí na sua casa também. Doutora Vanessa, existe só um tipo de tumor, existem vários tipos de tumores, porque para nós que não somos da área, fica parecendo que só tem dois grupos, os benignos e os malignos. Como é que funciona na prática? Pois é. É uma pergunta, inclusive, no consultório bem frequente no momento do diagnóstico, né? Quando temos um câncer de mama, sempre se pergunta se é maligno. E todo câncer é maligno, tá certo? Ele tem um potencial realmente de se proliferar, de se multiplicar e de ir para outras regiões do corpo. E de ter um crescimento acelerado, diferente dos tumores benignos. Então, realmente, os tumores benignos, eles são mais tranquilos, mais calmos, eles não têm esse poder de se espalhar pelo corpo. Então, já é um tabu dizer, fulano está com câncer, mas o câncer é benigno. Não existe. Não existe isso. É um tumor benigno. Que aí não é câncer de mama. Certo. Câncer de mama sempre será maligno. Mas, realmente, né, existem vários tipos de tumores na mama. Cada célula cancerígena apresenta receptores, tá? Então, existem os receptores hormonais, os receptores do tipo Ré. E baseado na positividade ou negatividade desses receptores, nós costumamos classificar em grupos os tumores da mama. Então, esses tumores, essa classificação, ela é dada através de um exame que nós pedimos no momento do diagnóstico, inclusive, quando recebemos a biópsia positiva, chamado de imunistoquímica. Então, é um exame que vai, inclusive, guiar o tratamento baseado nessa classificação. A gente vai levar em consideração a imunistoquímica, a gente vai levar em consideração o tamanho do tumor, se existe ou não acometimento axilar, se existe, por exemplo, tumores à distância, né? Se existem já células que estão na região do pulmão, na região do osso. Então, a gente vai levar todos esses fatores em consideração para o tratamento. E a imunistoquímica vai ser fundamental. Perfeito. Doutora Vanessa, com relação, a gente falou desse assunto e claro que um assunto puxa o outro. O tratamento, uma vez diagnosticado, agora você já sabe que não existe câncer benigno. Pode existir um tumor benigno. A partir do momento que é câncer, já é porque é maligno. E aí agora a gente entra nesse assunto que é muito importante, que são os tratamentos. O que é que a gente dispõe hoje de tratamento? Pois é. Os tratamentos, né, do câncer de mama, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, que é apenas cirúrgico, né? Tem um câncer de mama, as pessoas ficam muito ansiosas, os pacientes ficam muito ansiosas para a cirurgia. E, na verdade, o câncer de mama, o tratamento dele é formado por várias etapas, né? Vários profissionais fazem parte desse tratamento. Então, eu costumo dizer que a cirurgia que nós realizamos enquanto mastologistas é uma parte do tratamento.
Então, a gente vai ter tumores que vão apresentar, depender da imunistoquímica, do estágio dele, em que ele se encontra, vão precisar de quimioterapia, por exemplo. Cirurgia sempre será necessária, né? Mas existem tumores que vão necessitar ou não de quimioterapia. Existem aqueles tumores que vão necessitar ou não de radioterapia, que é outra modalidade de tratamento, é outra etapa de tratamento. Existem tumores que vão precisar, mesmo depois de todas essas etapas, que aquela paciente ela faça a ingestão de algumas medicações ao longo de alguns anos. Então, o tratamento do câncer de mama, ele é multidisciplinar, eu costumo dizer, né? Não é só o mastologista, é o oncologista em cena, é o radioterapeuta em cena, e isso vai depender de vários fatores, mas basicamente nós costumamos começar ou pela químio ou pela cirurgia, e logo depois a gente define se aquela paciente vai precisar ou não de radioterapia. E logo depois, em termos de algumas medicações que aquelas pacientes vão ficar fazendo uso. Isso aí também vai depender do tipo de tumor. A periodicidade, aquele tempo em que o paciente fica sendo acompanhado. São 5 anos, 10 anos, depende, é individualizado, como é? Na verdade, um paciente que é portador, né, do câncer de mama, mesmo com tratamento, ele é um paciente que tem um fator de risco a mais para ter um câncer de mama. Que é o que a gente chama de recidiva. Exatamente. Ou ele pode até mesmo ter um novo primário, um novo tipo de câncer de mama. As recidivas, geralmente, elas já acontecem, depende do tipo de tumor, mas precocemente, né, nos primeiros anos de tratamento. Os tumores mais tardios, com exceção de um grupo de tumores conhecidos como luminais, que são os tumores hormonais, eles costumam recidivar um pouquinho mais tarde. Mas tumores que recidivam muito longe, em um sítio primário, diferente, tipo, a paciente teve na mama direita e de repente surgiu na mama esquerda, que tem uma biologia diferente, um tipo diferente, a gente costuma dizer que talvez seja um novo primário. Então, de fato, né, existe um pouco essa diferença realmente. Eu fiquei aqui olhando você responder e imaginando aí, né, diante desses tratamentos, a paciente já vai ali se submeter, porque ela falou e foi bem enfática, precisa sim de cirurgia, independente da natureza do câncer de mama, e para além da cirurgia, entra aí as estratégias de radioterapia, que pode ser associada com quimioterapia, com a medicação oral em casa. Isso. E eu fiquei aqui imaginando as questões emocionais, a saúde mental dessa mulher, quando se depara com essa questão, com o diagnóstico. A gente sempre diz que diagnóstico não é destino. Exatamente. E eu gostaria muito de saber hoje como é que vocês manejam essa questão de saúde mental da paciente. Primeiro que, como eu falei, né, o tratamento do câncer de mama é multidisciplinar. Então, é importante que a paciente, além de ter uma rede de apoio no ponto de vista de família, que é extremamente importante, mas que infelizmente nem todas as mulheres têm, né? A gente costuma ver vários desfechos em termos de família ruins, em virtude de um diagnóstico, de um tratamento do câncer de mama. Mas a rede de apoio é extremamente importante e um acompanhamento psicológico. Porque quando a gente fala de câncer de mama, eu estou falando de mama, eu estou falando de um órgão que tem uma representatividade, né, digamos assim, para a mulher muito grande, né? É um símbolo, é um órgão sexual. Então, faz parte de estética, faz parte de muitos fatores dentro da vida dela. Então, tem pacientes até que no momento do diagnóstico, elas nem querem saber o tipo de tratamento, se vai fazer químio ou não, mas elas querem saber se vão perder a mama ou não, né? Então, realmente, existe um significado muito importante desse órgão para a mulher em especial. Então, realmente, ter o acompanhamento psicológico é extremamente importante ao longo de todo o tratamento, bem como uma rede de apoio que é fundamental, né? Um apoio do esposo, dos filhos, para que realmente aquele tratamento ele possa ser mais bem sucedido, digamos assim. Se a gente pudesse matematicamente, a cada quantas mulheres, qual o percentual de cura? Pois é. Quando a gente dá o diagnóstico inicial, né, do câncer de mama, o percentual de cura chega a mais de 90%, tá? O que acontece, né, que infelizmente o câncer de mama a gente está dando diagnóstico cada vez mais tardio, justamente pelo tabu da mamografia, por ter uma dificuldade de acesso à informação, ao exame, né, principalmente em rede pública. Então, a gente costuma dizer que mais de 50% dos cânceres estão sendo diagnosticados com menos de 40 anos e em estágios extremamente avançados, né? Então, é uma realidade bem cruel nesse sentido.
Uma coisa que eu queria, né, até falar em termos de tratamento, quando a gente fala de tratamento e mais de cirurgia, e entre essa questão também da saúde mental, né, dessas mulheres, é que o tratamento cirúrgico ele mudou muito ao longo dos anos. Sim, excelente falar nisso. É muito importante, né? Porque quando a gente dá o diagnóstico de câncer de mama, primeiro que as pacientes às vezes já recebem como um atestado já de óbito, né, de morte. Aquela paciente vai morrer. E a gente sabe que isso mudou muito ao longo dos anos. Mama é o que a gente mais estuda e se publica no mundo todo. Então, a gente vai para o congresso todos os anos e todos os anos são estudos extremamente novos e cada vez mais promissores, né? Tanto na área da oncologia, em técnica cirúrgica. Então, realmente, a gente só tem a ganhar. E ao longo dos estudos, né, desses anos, desses avanços, a gente foi modificando também as estratégias cirúrgicas, né, propriamente ditas. Então, antigamente, quando a gente dava o diagnóstico de câncer de mama, além de ter essa questão do atestado, que hoje mudou completamente, né, nós temos a questão do tipo de cirurgia, que as pacientes já internalizam que irão perder a mama. E isso mudou muito ao longo dos anos, né? As cirurgias conservadoras, que são aquelas que a gente tira apenas um segmento da mama, apenas uma parte da mama, mudou muito, muito mesmo. A gente consegue fazer cada vez mais esse tipo de cirurgia. Ou porque a gente pode dar o diagnóstico de forma precoce, com lesões pequenas que permitem esse tipo de cirurgia, ou em casos mais avançados, a gente pode lançar mão da quimioterapia neoadjuvante, que é a quimio realizada antes da cirurgia, que tem a capacidade, a depender do tipo de biologia, né, do tumor, de reduzir o tumor e permitir uma cirurgia conservadora para aquela mulher, sem que ela precise necessariamente a retirada da mama por completo. Sem falar que hoje também a gente tem o desenvolvimento de técnicas oncoplásticas, que seria a plástica voltada para a reconstrução da mama da mulher, que é um direito dela, sim, inclusive. Então, mesmo que tem casos, obviamente, que a gente tem que realizar mastectomia, hoje bem menos, mas nesses casos a gente ainda pode se utilizar, na verdade, dessas técnicas de oncoplastia e dar àquela paciente uma reconstrução mamária associada. Essa reconstrução, ela acontece na mesma cirurgia ou ela precisa de um espaçamento? Depende muito de fatores que cada mastologista vai avaliar, cada caso a caso. Ela pode ser realizada realmente naquele mesmo momento, geralmente tumores mais iniciais, quando a gente aplica essas técnicas, e tumores mais agressivos, nós costumamos ser mais cautelosos e a gente esperar realizar um tratamento para que, de fato, a gente possa reconstruir. Mas isso depende de cada caso. Então, realmente, claro que virou uma regra. Virou polêmica e a gente vai perguntar. Eu não vou perder a oportunidade de perguntar. E ela agora vai falar de algo que tomou proporções em toda a mídia há algum tempo. Uhum. Qual é o seu posicionamento com relação à decisão de Angelina Jolie de, por uma questão genética, quer dizer, aqui no Nordeste a gente diz, contando com o que pode ou não acontecer, de ela ter feito a retirada total das duas mamas. Na verdade, a Angelina Jolie tem uma mutação genética, né? Veja, a gente tem hoje o que a gente conhece como cirurgias redutoras de risco, que erroneamente nós costumamos dizer que são cirurgias profiláticas, que são cirurgias para evitar o câncer de mama. E a gente sabe que não existe essa cirurgia. Existe a cirurgia redutora de risco. Quem é o perfil de paciente? Aquela paciente que apresenta um risco familiar muito elevado de desenvolver um câncer de mama em virtude de uma mutação genética. A gente costuma ter de 8 a 10%, nós mulheres normais, de desenvolver o câncer de mama. Esse perfil de paciente apresenta cerca de 80% do risco de desenvolvimento. Então, quando realizamos esse tipo de cirurgia, nós diminuímos o risco dela de 80% para 8 a 10%. Então, por isso que chamamos de cirurgias redutoras de risco, que é o termo correto, e não cirurgia profilática. Então, dentro de um contexto de uma mutação que a gente conhece como BRCA, né, que é o contexto que você acabou falando, a gente vai ter realmente um risco aumentado de 80%. E a gente consegue ofertar àquela paciente essa cirurgia redutora de risco para que ela possa voltar ao risco habitual de todas as mulheres. Então, claro que a gente não vai sair indicando para todo mundo, não é toda mutação genética relacionada ao câncer de mama que a gente tem comprovação científica que reduza o risco, mas existem algumas mutações que a gente pode ter. E claro que é sempre uma conversa médico-paciente e paciente-médico, né? É sempre uma
uma via de mão dupla. A gente sempre conversa, senta, mostra os riscos e a decisão ela é tomada em conjunto. Então, para ela, para o tipo de mutação que ela tinha, fez sentido a decisão dela. Ela ter, exatamente. Então, é muito bom. Eu sempre digo que médico bom é o médico que é seu, um médico para chamar de seu. E aí eu jogo a pergunta para você. Quem é o seu ou a sua mastologista? Precisamos ter, não é, doutora? Assim como as nossas crianças. Do mesmo jeito que a gente tem, né? Toda mulher tem que ter um ginecologista para chamar de seu. Toda mulher tem que ter o seu mastologista, né? Que deve apresentar suas visitas anuais para chamar de seu. Principalmente uma doença cada vez mais prevalente, cada vez mais comum na população. Então, é algo totalmente evitável, né? Totalmente evitável, gente. Escutem isso. Totalmente evitável. Pois é. Exatamente, é o que eu até costumo falar, às vezes minhas pacientes que têm mutação genética, né, olham para mim e falam, perguntam, né, se necessariamente elas irão desenvolver o risco de câncer de mama. E claro que a gente tem um risco aumentado, mas existem toda uma gama de fatores que a gente pode modificar e pode reduzir o risco daquela paciente. Inclusive, já é comprovado cientificamente que se a gente modificar aqueles fatores que são modificáveis, né, exercício físico, alimentação correta, a gente consegue, de certa forma, diminuir o risco daquela paciente de desenvolver o câncer, mesmo com a mutação genética. A gente escuta muito e muita ignorância ainda com relação ao assunto. Por exemplo, mas eu já fumo, e talvez seja o seu caso que está em casa, eu já fumo há 10 anos. Parar de fumar agora não vai nem para frente nem para trás. É verdade ou é mentira? Não, com certeza é mentira. Faz totalmente diferença. Quanto antes, né, melhor. A gente interromper aquele hábito ali, porque aqueles fatores externos, eles estão a todo momento, a toda hora, induzindo aquela célula que está ali na mama a se modificar e começar uma proliferação exagerada. Então, se a gente para o quanto antes aquele fator que está induzindo, a chance ela diminui também. Deixa-me fazer uma pergunta. O uso, que também é uma pergunta que pode parecer muito ignorante, mas se veio a gente faz, porque pode ser a sua dúvida aí em casa. Questão foi muito tempo moda, até pelo que você trouxe, né? Que a mama é algo na mulher que, para além da maternidade, é algo também, assim, que sensualiza. E as mulheres têm muito essa questão com a mama, né? A mama faz parte de uma identidade. Quando a gente pensa, por muitos anos, o silicone ele foi colocado nas mulheres para aumentar a mama, para chamar mais atenção, e agora entrou num retrocesso, né? Agora, a moda é retirar a mama. A minha pergunta dentro desse contexto existe alguma possibilidade de, em colocando um corpo estranho, nesse caso, o silicone, ativar ou acordar alguma célula cancerígena que estava ali, que talvez ela nem desenvolvesse, e isso acontecer? Uhum. Não, a prótese, né, ela não vai aumentar o risco de câncer de mama, tá? O que ela pode tentar é dificultar um pouco o diagnóstico precoce de algumas lesões, tá certo? Então, atrapalha a visibilidade. Atrapalhar na hora da avaliação, né, do exame de imagem. Claro que, assim, a avaliação do exame ela é feita sempre por um profissional, então isso vai depender muito da experiência do profissional, de N fatores, né, da máquina, da qualidade do exame, mas existe uns estudos, foi até publicado agora recentemente no Congresso Brasileiro de Mastologia, agora desse ano de abril, essa observação que ele pode retardar um pouco esse diagnóstico, mas não que ele leve a um câncer de mama. Até porque é um corpo estranho, né? Acredito que até para o autoexame já dificulta um pouquinho, pode dificultar um pouco. Mas outra coisa importante que você tocou, né? E é importante a gente frisar, quem tem prótese também faz mamografia, né? Porque é uma coisa que eu recebo no meu consultório direto, paciente que tem prótese, implante, e quando eu vou passar a mamografia, não, doutora, mas eu tenho prótese. Independente, você não vai estourar. Fazer mamografia. A compressão não é suficiente para romper aquele implante. Então, é extremamente importante. Inclusive, a gente usa algumas técnicas, né, algumas manobras durante o exame, para quem tem prótese, para que a gente possa facilitar um pouco essa visualização que pode ser dificultada pela presença do implante. E a gente vai para um breve intervalo, e este intervalo eu quero que você aproveite para chamar todos os homens que estejam na sua casa para assistir, porque a conversa agora
é com você, homem, porque se você até agora não sabia, o câncer de mama não acomete só mulheres, acomete os homens também, apesar de ser um número muito menor, a doutora Vanessa vai estar falando, mas é muito importante que você esteja ouvindo a doutora Vanessa falar, para você também se cuidar e sair dessa margem de risco de mortalidade através do câncer de mama. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas, perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE, modernidade e eficiência para o seu sucesso. Estamos de volta e agora para o último bloco, lembrando que no próximo sábado, às 10 horas, pontualmente, eu aguardo você. Muito obrigada por hoje e você, homem que está aí nos assistindo, presta bem atenção. Doutora Vanessa, começar pelo óbvio. Qual é a porcentagem dentro dos parâmetros de homens que podem sim ser acometidos pelo câncer de mama? Câncer de mama. Vamos lá. Bem, o homem também apresenta glândula mamária, para a gente deixar bem claro, né? Só que é uma mama diferente da mama feminina, né? Uma mama que não se desenvolveu tanto quanto a feminina, mas apresenta glândula mamária, portanto, tem risco sim de desenvolver câncer de mama. Enquanto que na mulher é em torno de 8 a 10% na população em geral, no homem a gente vai ter aí cerca de 1% dos casos de câncer que realmente vai acometer aquela mama. Então é bem mais raro, mas acontece. Como é feito o diagnóstico? Pois é, o diagnóstico do câncer de mama, né, no homem, geralmente ele se dá em estadios mais avançados comparado ao das mulheres. Por quê? Por vários fatores. Primeiramente, o preconceito, né, que se tem do homem realmente, então de dizer que tem uma lesão na mama e procurar ajuda, essa dificuldade que os homens têm mais de procurar um médico, né, comparado às mulheres, então a gente acaba dando o diagnóstico mais tardio, e às vezes até porque confunde com, acha que é outra lesão, né? Aquele paciente às vezes não tem essa informação que ele apresenta mama e que aquilo ali pode ser um câncer de mama, então muitas vezes por falta de informação mesmo ele não procura o profissional especializado. E até por essa resistência dos homens de procurar realmente o profissional. Então são pacientes em estadio mais avançado, então geralmente são tumores maiores, tumores palpáveis, tumores com muita retração, né? Aquela pele puxada para a parte, né, interna, tumores ulcerados, né, tumores que realmente estão muitas vezes na forma de ferida mesmo, que são exudativos, têm saída de líquido, então são tumores bem mais avançados, inclusive com comprometimento axilar na maioria deles. Então, o homem também, a partir de hoje, ele deve vir e mexe, tomar o banho e dar uma verificada no corpo. Qualquer alteraçãozinha procurar ajuda, né? E lembrar, né, que o diagnóstico ele se dá através de sinais e sintomas, de procurar o especialista
E a gente entra no mérito do exame, né? Muitas vezes, que exame realizar? Sim. Porque a gente acaba achando que mamografia é só coisa de mulher. E, na verdade, não. O principal método diagnóstico também nos homens é a mamografia. Mas, claro que, como a prevalência ela é bem menor, a gente não vai fazer mamografia de rotina, né, de rastreio para todos os homens, né? Geralmente é uma mamografia de diagnóstico mesmo. Então, aquele paciente que chega no consultório com aquela lesãozinha, a gente vai pedir a mamografia. O tratamento para os homens é semelhante ao das mulheres? Pois é, muda em alguns sentidos, nesse sentido, principalmente, né, do estadio, pelo fato de ser o estadio mais avançado, então geralmente a gente costuma, né, ter tratamentos também mais agressivos. Então, na maioria das vezes vai precisar de quimioterapia, né, são pacientes que vão ter cirurgias mais radicais também, não só pela questão de estética, que muitas vezes é indiferente, né, mas porque realmente é tão avançado, tem tanto comprometimento de pele que a gente não consegue preservar. Então, na maioria das vezes, o tratamento cirúrgico é mastectomia, e por ter acometimento axilar, é mastectomia radical mesmo. Então, o tratamento é um pouco mais agressivo, justamente porque o diagnóstico, né, não sei se deu para perceber, mas quanto maior o estadio, né, quanto mais avançado aquele câncer, mais agressivo a gente vai ser em relação a ele. Assim como para as mulheres, que a gente dividiu, que você dividiu em dois grupos, dois grandes grupos, o grupo das mulheres que têm uma predisposição genética ou outro grupo de mulheres com questões mais comportamentais, de tabagismo, de álcool, de prática ou não de atividade física. Para os homens também é assim, ou a parte genética para os homens é mais forte? Isso, a parte genética para o homem ela é mais forte, né? O câncer de mama do homem frequentemente está associado a uma mutação genética. É tanto que para pacientes homens, no momento do diagnóstico, a gente vai pedir teste genético. Teste genético é uma coisa que a gente não vai pedir para todo mundo diante de um diagnóstico, né? Isso eu estou falando de homens e mulheres. Existem critérios que a gente leva em consideração, mas o câncer de mama no homem é um critério para a gente pedir um teste genético e investigar uma mutação genética. Aí vamos fazer aí o paralelo. Se uma mãe, um parente de primeiro grau na mulher, né? Se a mãe teve câncer de mama, a filha precisa ficar passando pela bateria de exames, consultas de rotina para acompanhar. No caso de um homem que é diagnosticado com câncer de mama, os filhos dele, homens, também precisam? A gente vai preferir, geralmente, quando realizamos o teste genético, né, assim, as empresas, os testes, geralmente, a gente não faz no SUS, né, são testes privados, a gente dá a oportunidade de alguns parentescos, né, geralmente os de primeiro grau, realizarem. Né? Então, como é muito mais frequente nas mulheres, a gente vai providenciar mais a questão feminina mesmo. Mas existe uma escolha, né? Esse paciente ele passa por uma avaliação do geneticista, que é o médico especializado só em mutação genética, para que ele possa selecionar direitinho os parentescos, os parentes, né, que vão ser testados. Doutora Vanessa, a gente sabe, e agora sabendo que os homens também fazem parte aí de um pequeno grupo que estão sujeitos a enfrentar um câncer de mama, me veio uma questão. Homens, que a gente sabe que os homens eles gostam muito de treinar a parte superior, esquecem até das pernas e treinam muito essa parte superior por uma questão de estética, até de masculinidade, né? Existem muitos tabus para os homens ainda. Mas nesse espectro da vaidade, a gente sabe que tem muitos incômodos em alguns homens com relação a algum aumento na mama. Homens que mesmo treinando, malhando, ficando fortes, não conseguem ter o peito reto, sarado, né? Crescer o peito ali, porque existe no peito, não sei se é alguma gordura, você quem vai explicar. Esse aumento na mama masculina é um aumento que precisa ser observado? Pois é, na verdade a gente tem dois contextos, né, para a mama. É uma patologia, na verdade, benigna, mas que faz diagnóstico diferencial com câncer de mama no homem, porque existe aumento de volume, que é a ginecomastia e a lipomastia. A ginecomastia, ela aumenta ou hipertrofia do tecido mamário,
né, que o homem já tem. E lipomastia, geralmente, é aquele perfil de paciente que tem um aumento da mama pelo aumento do tecido gorduroso. Mama é sempre tecido gorduroso mais tecido mamário. No homem, a gente tem muito mais tecido de mama do que gordura, por exemplo. Quando existe uma desproporção nesses tecidos, a gente vai ter o aumento do volume mamário, seja por mama, tecido mamário propriamente dito, ou gordura. Então, a gente vai ter a ginecomastia, que é o aumento do tecido mamário, né, uma hipertrofia realmente, e a gente pode ter a lipomastia, que é um excesso de tecido gorduroso, que também vai dar um aumento do volume. E principalmente a ginecomastia, porque a gente costuma palpar como um nódulo retroaureolar, ou seja, atrás da auréola, como se fosse um nódulo realmente. Então, ele entra como diagnóstico diferencial. Ele não aumenta risco de câncer de mama para o homem, mas ele entra como diagnóstico diferencial porque justamente é uma lesãozinha que é palpável, que chama a atenção e que leva muitos homens a procurarem o mastologista. Diante desse contexto, geralmente realizamos a mamografia, que é o principal exame para a gente diferenciar. A gente pode lançar a mão também da ultrassom mamária, para que a gente possa diferenciar a composição do tecido, né? Porque muitas vezes até recebemos ultrassom, né, de alguns nódulozinhos, como nódulos irregulares, nódulos bem feios, que na verdade é uma ginecomastia e nem é um nódulo suspeito. Então, muitas vezes, alguns pacientes são até biopsiados de forma errada, né? De forma equivocada, digamos assim, porque aquela ultrassom, talvez por não ter uma boa qualidade, a pessoa tem uma pouca experiência naquilo, acaba descrevendo como uma lesão suspeita, onde quando a gente faz a mamografia, vê lá a ginecomastia. Então, é importante como diagnóstico diferencial, o exame físico, a gente pedir os 2 exames para fazer essa diferenciação, para definir se vai biopsiar ou não aquela lesão. Costumamos também lançar mão diante de um contexto de ginecomastia, de lipomastia, de dosagens hormonais, para avaliação, para ver se existe algum distúrbio hormonal que esteja levando àquela hipertrofia. Hoje, né, como você falou bem, aí a era da academia, da estética, hoje, infelizmente, né, a era da suplementação. Sim. Então, isso pode levar, de certa forma, um aumento. Então, é importante, durante a consulta do mastologista, o questionamento em relação às medicações que aquele paciente está fazendo uso. Então, tudo isso é importante para, na hora, a gente saber diferenciar e tomar a conduta correta. Não tendo nenhuma indicação, não tendo nenhuma sinalização para um nódulo ou para um câncer, esse paciente que tem a mama aumentada, homem, ele pode, não tendo, né, saindo desse grupo de risco de tumor ou de câncer, ele pode fazer a reparação dessa mama? Pode, né? Desde que aquele paciente se incomode de forma estética, né? A principal indicação, na verdade, a gente excluindo as causas, né, de dosagem hormonal que a gente precisa corrigir. Sabemos que isso é muito comum na adolescência e na fase idosa, porque existe uma desregulação natural entre os hormônios, então pode levar a um desenvolvimento daquela mama. Fatores de risco como obesidade, tudo também pode levar a esse desenvolvimento, mas de fato a principal indicação é a indicação estética mesmo, né? Esse paciente está incomodado esteticamente, às vezes já recebi pacientes no meu consultório já também, que era motivo de chacota entre os amigos, principalmente adolescente, né? Que não pode botar uma roupa para tomar um banho de praia, alguma coisa assim. Nem tira a camisa, né? Exatamente, se sente muito incomodado. E aí, de certa forma, a gente faz a ressecçãozinha daquele tecido mamário, né? E aí resolve o problema. Pronto, então a gente falou, doutora Vanessa, eu estou muito satisfeita, a gente falou muito aqui sobre o câncer de mama, nós estamos no mês de, claro, falar disso, falar desses assuntos, a gente precisa falar o ano inteiro, mas a gente está aí no programa Saúde em Evidência com um mês inteiro dedicado a falar sobre esse assunto, e foi muito bom, foi muito rico falar tanto para as mulheres e um bloco todo especial para vocês, homens, para que vocês procurem, sim, o médico de vocês, e esse médico vai ter que naturalmente encaminhar para um mastologista, para você também ter um mastologista para cuidar de você, um especialista. Exatamente. Doutora Vanessa,
esse é o momento em que eu te agradeço por mais uma vez, né? Eu soube que você já Isso, esteve é a aqui. segunda vez. Seja sempre muito bem-vinda. Quando tiver algum assunto de relevância, o seu lugar está garantido aqui, pode voltar. Muito obrigada em nome da TVLW, da TV Nova Nordeste. E vamos aproveitar para você passar os seus contatos. Onde você atende, quais cidades. Esse programa vem desde a região metropolitana do Recife até Serra Talhada. Então, por onde você atender, deixa aí o @ do Instagram, o seu WhatsApp da clínica. Fique à vontade, esses últimos minutos são todos seus. Pronto. Primeiramente, agradecer pela oportunidade, né, mais uma vez, estar falando sobre um tema tão importante. Né? Nós que somos mastologistas, nós cuidamos da mama de uma maneira geral. Câncer de mama é uma patologia, uma das patologias que nós cuidamos, mas é uma patologia que eu tenho muito orgulho de tratar, né? O que eu mais gosto dentro da mastologia, na verdade. Então, eu tenho muito orgulho e me sinto muito feliz em ser útil, né, para essas pacientes. E, enfim, é muito prazeroso sempre conversar sobre esse tema. Em termos de contato, eu tenho o Instagram, né, @doutora Vanessa Maia, DRA Vanessa Maia. Lá tem todos os contatos onde eu atendo. Eu atendo desde Recife, a região metropolitana, chegando até aqui, né, Arco Verde. Então, toda essa extensão a gente está presente. Em termos de Recife, Santa Joana, Redidó, tenho o meu consultório lá no Rio Mar, na Esmere. Trabalho em Jaboatão, em Olinda, então região metropolitana. Sou da Prefeitura de Moreno também. Aqui em Arco Verde, nós também estamos presentes no Memorial Onco, Arco Verde, tanto na parte SUS quanto, né, a outra parte. Então, estamos aí cobrindo todas as regiões. E todas as informações, né, mais detalhadas de contato, se vê pelo Instagram. Tem todos os links que já vão direto para a marcação. Pronto, então você, claro, agora eu sei que você já está com o telefone aí na mão, procurando a doutora Vanessa, já começa a segui-la e continua nos acompanhando, porque este mês vai ser assim, falando e quebrando mesmo o tabu sobre esse assunto que é tão relevante. O nosso muito obrigada e até o sábado que vem, às 10 horas da manhã.